Pois bem, prosseguindo agora, o item 35, na página 54. Bom, como nós estamos no auge da Inquisição, eu separei aqui para vocês algumas imagens que historiadores e alguns sites na internet passam dos instrumentos de tortura, para os irmãos verem o que os cristãos estavam enfrentando. E eu repito para vocês, não existe paralelo na história de uma violência tão grande como essa dos católicos. Bom, então, item 35, os instrumentos de tortura. O ano é 1255 da era cristã. Segundo a Igreja Católica, as torturas tinham a finalidade de fazer o homem confessar que era herege, e a Igreja Católica era a única igreja verdadeira. Então, essa é a ideia dos católicos, né? Eles organizavam palanques e as autoridades eram obrigadas a participar e assistir à execução de anabatistas valdenses. Tem uma ilustração aí que eu coloquei para vocês, onde eles estão ali montando um palanque, né? Onde se assentava inquisidores, uma autoridade, reis, rainhas. Nós temos história de rainha que passou mal vendo aquelas pessoas sendo queimadas. Era uma coisa desumana. E é um ódio espiritual, tá bom? Então tem aí um primeiro exemplo deles organizando, então ali os assassinos da fé. Na página 55 tem uma outra ilustração também, e nessa ilustração da página 55 tem várias pessoas sendo queimadas na parte direita, né, superior, e outros sendo levados para serem mortos. E isso daí, as centenas, né? Eles chamavam isso de auto de fé. Bom, abaixo também coloquei uma outra ilustração que encontrei na internet, você pode pesquisar, encontrar, né? Basta pesquisar sala de instrumentos de tortura. Então aí você tem diversas peças para prender o pé da pessoa, né? Para poder prender a pessoa numa cama, peças para botar no fogo, encostar no corpo da pessoa, tipo algemas, né? Você tem aí diversos instrumentos de tortura, ou seja, era algo realmente desumano. Na página seguinte, na página 56, outra ilustração de instrumentos de tortura. Na página 56 eu coloquei um comentário aí. Muitos cristãos eram levados ao lugar de morte pregando o evangelho para aqueles que acompanhavam a sua execução. As obras católicas defendem o direito da Igreja de Roma fazer uso da tortura para perseguir as igrejas anabatistas que eles chamavam de hereges. O historiador católico Henrique Hello, em sua obra A Verdade sobre a Inquisição, diz... Bom, eu procuro citar historiadores, sempre mostrando para vocês o que eles escreviam, e até historiadores católicos. Acabei de mostrar uma historiadora católica, agora outro historiador católico que vai defender a tortura. Ele diz, né? E diz o cardeal Bilot, a doutrina certíssima da Igreja, confirmada pela prática constante dos papas e dos concílios ecumênicos e pelas disposições manifestas do direito canônico. A opinião contrária foi reprovada por Pio VI, né, que foi Papa de 1775 a 1799, na bula Auctorem Lidei, na encíclica Quarta Cura. Pio IX também, que viveu de 1846 a 1878,
proscreve e condena pela sua autoridade apostólica a proposição seguinte. A igreja, no caso, a igreja que estão falando aqui, né, a igreja católica, né, ok? Então ele condena a afirmação que diz: a igreja católica não tem o direito de constranger por penas temporais os violadores das suas leis. E o sumo pontífice classifica essa opinião entre as que todos os filhos da igreja católica são obrigados a ter como reprovadas, proscritas e condenadas. Ou seja, o historiador católico diz que o fato dos papas aprovarem a tortura, a morte das igrejas diferentes, isso é uma prova de que realmente isso precisava ser feito. Não, isso não precisava ser feito. Isso é uma obra maligna. Você queimar pessoas, torturar pessoas porque elas têm uma interpretação diferente. E o que ocorre? A Igreja Católica, irmãos, ela nunca mudou a sua visão. Veja, esse Papa Pio IX, ele governou a Igreja Católica até 1878. Nesse período, a maioria dos países da Europa eles já tinham parado com a perseguição, porque desde a proclamação da Revolução Francesa, que foi colocado como lei que ninguém poderia ser molestado por sua fé, mas os papas continuavam defendendo. Por eles nunca teriam parado de matar. Por isso que esse Papa aí, que acabou de falecer, Papa Francisco, eu falo para vocês, é significativo. Aquele homem resolveu homenagear um inquisidor, um matador. Francisco de Assis, ele era um matador de cristãos. Então esse homem realmente ele fez parte de um projeto maligno. E vai ter agora o conclave para eleger o próximo Papa. Estão perguntando se vai ser eleito um Papa semelhante a Francisco ou um Papa conservador semelhante a Francisco, porque ele defendia a salvação de ateus, de homossexuais, que a Igreja Católica realize casamento de homossexuais. Então vocês fiquem atentos a essa questão, porque essa é uma questão significativa. Mas eu posso responder para vocês, muito, muito provavelmente, quem vai ser eleito é alguém da mesma linha do Francisco. Por quê? Porque 135 cardeais votam. Desses 135 cardeais, sabe quantos foram colocados lá pelo Papa Francisco? 108. São cerca de 80%. Então, com certeza, serão eleitos, vai ser eleito um Papa que siga a mesma linha dele. Então, esse aqui é um testemunho para nós podermos abrir os olhos, né? Então, esse historiador católico escreveu essa obra, A Verdade sobre a Inquisição, foi publicada aqui pela editora Vozes, que é uma editora católica, né? E ele diz, todo católico tem que defender a Inquisição. Todo católico tem que condenar aqueles que condenam a Inquisição. Que absurdo, né? O comentário prossegue. Eles apoiam essa atitude absurda e usam as palavras dos papas para confirmar. Eles não podem confessar que o Papa errou nessa decisão religiosa, pois eles afirmam que ele é infalível. Veja a situação que os católicos estão pelo mundo. Mesmo o católico sincero, quando o Papa Francisco disse que o ateu vai para o céu, ele tem que discordar, mas como discordar de um homem que eles dizem que é infalível? Olha a cilada que os católicos estão. O comentário prossegue. Estamos no final da página 56. A Igreja Católica exigia do Anabatista o mesmo que o Império Romano exigia dos cristãos, que eles fizessem uma confissão de adoração ao demônio. Quem fazia a confissão
normalmente era solto. Na história das bruxas de Salem, a primeira menina capturada se declarou adoradora do demônio e foi solta. Isso foi prometido a ela. Olha, se você não se declarar, nós vamos ter que te matar. Mas se você disser que é adoradora do demônio, nós te soltamos. Aí, é claro, a menina falou, então coloca aí. E que se declarou adoradora do demônio. Ainda na história das bruxas de Salem, eu comento, quando chegou no pastor Anabatista e nos 2 membros da igreja dele, né, eles não aceitaram fazer essa declaração e foram executados. Veremos essa história mais à frente, mas ela nos faz entender como era o método católico que foi seguido pelos protestantes em Salem. O trabalho de perseguir e executar os cristãos anabatistas foi chamado pela Igreja Católica de Santo Ofício. Bom, então, vamos começar a falar dos instrumentos de tortura.